Oi! Na primeira parte, começamos a nossa viagem pelo mundo da Ilíada, antes mesmo de Aquiles entrar em cena. Porque a Guerra de Troia não começou simplesmente porque gregos e troianos decidiram lutar. Antes dos exércitos, antes das muralhas cercadas e antes da ira de Aquiles, houve uma sequência de acontecimentos que colocou homens e deuses no caminho da guerra. Uma disputa entre deusas. Um príncipe troiano chamado Paris. A mulher considerada a mais bela do mundo, e um juramento que obrigaria alguns dos maiores reis e guerreiros da Grécia a marcharem juntos contra Troia. E nesta segunda parte, continuaremos acompanhando esses acontecimentos. Vamos descobrir como as decisões de Paris começaram a cobrar seu preço, como os gregos foram convocados para a guerra e como personagens que se tornariam lendários acabaram envolvidos em um conflito que duraria 10 anos. Aquiles, Odisseu, Agamenon, Menelau, Helena e Heitor. Antes de serem os grandes personagens que encontramos nas páginas de Homero, cada um deles precisou chegar até Troia, e algumas dessas histórias são tão trágicas quanto a própria guerra. Então venha comigo continuar conhecendo os acontecimentos que antecederam a Ilíada, porque ainda não chegamos ao primeiro verso de Homero, mas a tragédia da guerra de Troia já começou. Oi, seja bem-vinda ao canal Professora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e este é o quadro Leia Comigo. Hoje continuaremos falando a respeito desta que é uma das maiores obras literárias do Ocidente, a Ilíada de Homero. Inacreditavelmente, esse é o nosso segundo vídeo e nós ainda não conseguimos iniciar o livro, porque eu estou falando a respeito dos acontecimentos que antecederam a Guerra de Troia. Ué, Fran, por quê? Porque é necessário que você tenha familiaridade com a época, com os governos, com os reis, com as pessoas que estão envolvidas nessa história. O tempinho que a gente está perdendo aqui, eu garanto para você que a gente vai ganhar no decorrer da leitura. Eu não vou ter que ficar interrompendo a leitura para poder explicar coisas que eu estou explicando já agora. Sem falar que isso vai dar para você assim uma visão mais cinematográfica da obra, como se você realmente estivesse assistindo um filme. Então vale muito a pena, não se preocupe. Mas se você já conhece esses acontecimentos e quer pular direto para o primeiro verso da Ilíada, eu lhe aconselho a começar no próximo vídeo, o vídeo de número 3, beleza? Vamos então, sem mais demora, o pessoal que está comigo, o pessoal que não sabe o que aconteceu, vamos sem mais demora terminar essa narração dos fatos que antecederam a guerra. Vamos lá? E como é que estava o rei Príamo em Troia, né? Depois daquele crime horrível que ele tinha feito de mandar sacrificar o próprio filho recém-nascido só para poder manter o seu povo e a sua cidade de pé. Pois bem, acredite ou não, ele estava muito bem obrigado. Ele teve mais de 50 filhos, é isso mesmo. Oxe, como assim? Bom, é que depois que ele fez toda aquela maldade com o pequeno Alexandre, ele teve um casal de gêmeos, né? A Cassandra e o Heleno. E ele ofereceu os seus filhos, né, como uma dádiva para o deus Apolo e também para uma forma, né, de penitência pelo que ele tinha feito com o pequeno Alexandre. O rei Apolo não só aceitou, né, o casal de crianças para ser seu sacerdote, como ele também os presenteou com um dom de profecia, né? Apolo, além de ser o deus do sol, ele era também o deus da profecia, ele era também o deus da música, das doenças, bem contraditório, né, gente? Bem no estilo grego. E aí, né, a Cassandra, ela cresceu, se tornou uma jovem muito bonita, atraente, e o próprio deus Apolo acabou se apaixonando por aquela humana que servia no seu templo.
Ele tentou dar em cima da jovem, mas ela, né, como era uma jovem bastante tímida, né, decente, recusou o Deus. Como assim recusou um Deus, né? Pois é, gente, a verdade é que o Apolo, ele tinha tido uma pequena escaramuça com o Eros, o filho da Afrodite, né? Que é conhecido em, em romano como Cupido. Então, dessa briga entre o Eros e o Apolo, aconteceu que o Eros acabou amaldiçoando o Apolo. Então, Apolo não tinha sorte no amor, ele se apaixonava pelas mulheres e elas nunca queriam nada com ele. Então, ele irritado, né, por ter sido rejeitado por aquela mulher, ele acabou amaldiçoando o próprio dom que ele tinha dado para ela. Ela ia continuar sendo uma vidente, ela ia continuar prevendo, né, o futuro, só que ninguém mais iria acreditar nas suas previsões, né? E assim Cassandra acabou se tornando uma profeta desacreditada. E todos eles estavam lá no grande torneio que estava sendo feito, né, em memória do irmão que eles nem chegaram a conhecer, o Alexandre. Quando Paris chega na cidade, ele se inscreve, né, no torneio e ele começa a derrotar um por um todos os candidatos que estavam lá no torneio. E ele acaba chegando nas finais. Quando ele chega nas finais, um simples pastor, ele vai ter que enfrentar nada mais, nada menos do que o seu irmão mais velho, o príncipe Heitor, herdeiro do Príamo, futuro rei de Troia. E não era só isso não, viu, gente? O Heitor era conhecido como um dos maiores guerreiros da Grécia, era um homem assim extremamente habilidoso no manejo da espada. Mas pasmem, depois de uma luta extremamente apertada contra o simples pastor, Heitor acabou sendo derrotado por Paris. É isso mesmo, gente. Os deuses, quando querem as coisas, eles dão seu pulo, eles dão seu jeito. Não se sabe como Paris venceu Heitor, um dos maiores guerreiros de toda a Grécia. O irmão deles, o Deífobus, ficou tão irritado que chamou os exércitos, né, e ordenou que matassem Paris por ter feito a desfeita de derrotar o Heitor. Aquilo era uma vergonha para a família real. Então, coitado do Paris, ele teve que fugir para não ser assassinado pela guarda real. E a menina, né, a Cassandra, assustada, ela tinha recebido uma visão dizendo que aquele jovem que tinha derrotado o Heitor era o irmão desaparecido dela, o irmão que ainda estava vivo, e ela ordenou que matassem o garoto. Ela gritou desesperada, dizendo: matem esse garoto, matem, ele vai trazer a desgraça para nossa cidade. Mas lembra que ela tinha sido amaldiçoada por Apolo? Pois é, ninguém acreditou. O rei Príamo deu ordem para que parassem de atacar o jovem pastor. Aquilo nem era digno nem justo, né, pessoal? Afinal de contas, o Paris tinha derrotado o Heitor de forma honesta, né? Então, ele e a rainha se aproximaram. Assim que a rainha viu o jovem pastor, ela reconheceu que era o filho dela. Ué, como, Fran? Aparentemente ele era muito parecido com o pai quando era jovem. Então ela viu aquele garoto, né? E ela soube só em olhar para ele que era o filho dela. Ela se abraçou com ele chorando. O Príamo ficou chocado. Ele tinha feito de tudo para se livrar daquele bebê e agora ele voltava um homem derrotando o herdeiro dele. Então aquilo realmente só podia ser a vontade dos deuses. Então ele meio que cansou de tentar lutar contra a vontade dos deuses, né? Ele mandou chamar o Argelau, né? Lá na casa dele, mandou buscar o Argelau para saber que história era aquela, por que ele não tinha se livrado do bebê. E o Argelau confessou tudo. Ele disse que não tinha tido coragem de matar o pequeno Alexandre e que tinha ficado com ele, tinha adotado ele como filho dele, que era o jovem Paris, né? E ele apresentou como prova daquilo que ele estava falando o chocalho que a Écuba tinha feito pro bebezinho quando ele nasceu. Teste de DNA para quê, né, gente? Naquela época lá, bastava apresentar o chocalho e pronto, todos os problemas, tudo estava resolvido. Claro que era o filho dela. Quando ela viu aquele chocalho que ela mesma tinha feito, ela teve certeza que de forma nenhuma poderia ser um farsante.
tinha que ser o filhinho dela. Então, o príncipe foi aceito de volta, no seio da sua casa, né, foi reconhecido como sendo o segundo filho, né, do rei Primo e assumiu o seu lugar, né, em Troia. Ele nunca mais voltou para a casa de Argelau e nem para sua amada Enone, que ficou lá nos bosques, solitária, né, lamentando a partida do seu amado. Nenhum deles imaginava que aquilo era só o início de muita tragédia que iria vir sobre Troia, como cumprimento da profecia que os sacerdotes haviam dito no dia do nascimento de Paris. Então, né, pessoal, Paris, recebido novamente em Troia como príncipe, né, passou a viver na corte ao lado da sua família. E muitos anos se passaram sem que Afrodite sequer se preocupasse em cumprir a promessa que tinha feito ao jovem pastor. Na verdade, passaram-se 10 anos desde que ele havia ganhado o torneio contra Heitor, né? Quando uma esquadra de navios gregos aportou na ilha de Troia. Essa esquadra de navios gregos, ela era comandada pelo rei Menelau de Esparta. Ele estava ali porque ele queria pedir ao rei Primo que devolvesse os corpos dos homens que haviam morrido no último conflito entre Troia e os gregos, né? Esse conflito tinha sido ainda no tempo de Hércules, né? E a irmã do rei Primo, ela tinha sido sequestrada pelos gregos naquela época. O rei, ele recebeu Menelau e seus homens e concordou em entregar para eles os corpos dos soldados que tinham morrido no conflito. E ele pediu a Paris que fosse responsável por mostrar aos gregos a hospitalidade troiana. E Paris foi tão bem nessa função, né, que acabou se tornando bastante amigo do Menelau, né? O Menelau ficou tão feliz com a forma como ele foi acolhido em Troia, que ele disse que queria retribuir aquela gentileza e que se por acaso Paris ou alguns dos seus homens fossem até a Grécia, deveriam passar em Esparta para que ele pudesse ter a oportunidade de retribuir toda a generosidade dos troianos. Menelau voltou para casa, mas ele tinha semeado uma grande tristeza no coração do rei Primo. O rei Primo estava com muita saudade da sua irmã, né? E ele pensou que talvez, já que ele tinha sido bom e generoso e tinha devolvido os corpos dos gregos, né? A gente tem que lembrar que para um grego, né, não ser velado pela sua família, né, não ser queimado lá na pira, né, era um problema muito grande, porque isso impedia a entrada dele no Hades, né. Então, ele achava que por ter sido generoso para com seus inimigos, talvez ele tivesse sorte e lhe devolvessem a sua irmã. Então ele pediu a Paris, seu filho, que fosse até Salamina, que era uma cidade grega, onde estava aprisionada a sua jovem irmã, e que implorasse ao rei de Salamina que devolvesse a jovem, né, para sua casa. E o Paris partiu, né, com uma escolta de navios troianos, mas misteriosamente uma tempestade acabou afastando ele do curso para Salamina. Ele nem fazia ideia, mas isso já era, né, parte do plano de Afrodite, que tinha decidido que estava na hora de cumprir a sua promessa. Então, os ventos da tempestade fizeram com que os navios de Paris acabassem indo parar em Esparta. Então ele se lembrou do Menelau, se lembrou, né, que o Menelau tinha dito que quando ele fosse a Esparta, ele iria retribuir a sua generosidade, e como eles estavam cansados, tinham quase naufragado, né, na viagem, ele resolveu aproveitar aquela hospitalidade antes de partir para Salamina, que ficava um pouco distante ali de onde ele estava. O Menelau ficou muito feliz com a visita de Paris e ele fez questão de retribuir a generosidade do príncipe troiano,
Ele esteve na casa dele. O Menelau ele tinha muito orgulho da esposa dele, né, da Helena, então ele pediu para que a Helena se vestisse com esmero para que ele pudesse apresentar ela aos convidados troianos dele. Mal sabia o coitado. No momento que o Paris bateu os olhos na Helena, ele soube que aquela jovem linda, bela como uma deusa, era a mulher que Afrodite tinha prometido para ele, e ele se apaixonou de imediato. Inicialmente, a Helena não estava apaixonada. Ela achou o jovem príncipe belo, ela achou ele galante, interessante, mas o marido dela também era um homem belíssimo, era o mais belo de todos os gregos. Então, tá que ela, né, tava bem lá na dela, bem servida. Só que a Afrodite tinha que garantir que a promessa dela ia ser paga, a reputação de um deus era algo importante. Ela havia prometido que daria ao Paris o amor de Helena e ela tratou de assegurar que isso iria acontecer. Como, Fran? Ah, simples. Ela pediu para o filho dela, o Eros, flechar, né, a coitada da Helena com as suas flechas do amor, né, as flechas do Cupido. E assim ele foi, espreitou a jovem rainha e acabou acertando uma flecha certeira no coração dela. E ela acabou se apaixonando pelo Paris. É isso mesmo, gente. Foi uma paixão daquelas incontroláveis. Os dois mal conseguiam esconder, fingir na presença do rei Menelau que estavam enamorados um pelo outro. O Menelau, claro, mandou fazer banquetes e mais banquetes, e aparentemente ele era meio lento, porque não percebeu o que estava acontecendo. E estava tudo nesse clima pesado, né? Os amantes lá tentando fingir, esconder os sentimentos. Quando de repente o Menelau recebeu uma carta, onde nessa carta dizia que o avô dele, que era rei da ilha de Creta, tinha falecido e que ele precisava ir lá. Ele ficou muito triste, tanto pela morte do avô, como também por ter que abandonar os seus convidados, mas assegurou que eles poderiam ficar o tempo que eles quisessem, poderiam, né, aproveitar da hospitalidade espartana o tempo que ele quisesse, que a própria rainha cuidaria do bem-estar deles, enquanto ele ia para o enterro do seu pai. Assim que o rei deu as costas, adivinha só o que aconteceu? É isso mesmo. O príncipe troiano e a rainha de Esparta deram vazão àquele sentimento desesperador, romântico que estava os consumindo por dentro. Eles se tornaram amantes, adúlteros. E eles estavam tão enlouquecidos de amor que eles tiveram a ideia mais insensata que poderia ter. Eles decidiram abandonar tudo e fugir juntos, é isso mesmo. E o Paris achou pouco, né? Sequestrar aspa, né, gente? Raptar aspa. A Helena foi, de certa forma, de livre e espontânea vontade. Claro, se você não considerar o fato de que ela estava enlouquecida pela flecha do Cupido. Então, ele, além de raptar a esposa do cara que tinha recebido ele na casa dele, né, que já era assim, uma quebra horrível de hospitalidade, ele ainda saqueou os tesouros da casa do Menelau. É isso mesmo, ele roubou ouro, prata, bronze, tudo que tinha lá nos tesouros do Menelau. E fugiu escondido, né? Protegido pela sua pequena guarda. As pessoas, o povo, né? Jogava pedras, tentando impedir que ele fugisse com a rainha. Mas os escudos do seu exército foram fortes o suficiente para proteger ele. Ele embarcou em seu navio, levando com ele Helena e os tesouros da casa de Menelau. Mal sabia ele que, seguindo as suas embarcações em direção a Troia, estava o deus Ares, o deus da guerra. Ele não sabia que estava levando consigo, além de Helena e além dos bens do rei grego, também a guerra, a morte e o desespero para o seu povo. Finalmente, a profecia que tinha sido feita no momento do seu nascimento iria se tornar realidade. Estava para começar a guerra de Troia. Pois é.
Enquanto o Menelau, né, velava o corpo do seu avô, ele recebeu a notícia de que sua esposa havia sido raptada e a sua casa havia sido saqueada pelo homem que ele tinha recebido em casa como um irmão. Revoltado com semelhante traição, ele implorou ao seu irmão Agamenon, que era o rei de Micenas, que lhe ajudasse. Agamenon era um rei extremamente ambicioso e ele tinha muita vontade de invadir Troia e tomar as riquezas de Troia para si. E aquele problema conjugal do irmão era uma oportunidade de ouro. Então ele prometeu para o irmão que faria com que todos lembrassem do juramento que haviam feito aos deuses no dia do casamento do Menelau com Helena, e que obrigaria todos os reis gregos a seguirem com ele até Troia, para obrigar os troianos a devolverem a sua cunhada. Menelau ficou feliz com o apoio do irmão. Rapidamente eles enviaram mensagem por todas as cidades gregas, convocando todos os reis que haviam jurado lealdade a Menelau para que se apresentassem. Eles vieram, atravessaram as muralhas de Micena, as muralhas dos leões de Micena, e juraram diante de Agamenon e de Menelau que suas tropas e seus homens estavam ali à sua disposição para fazer honrar o nome de Menelau. Mas Nestor, que era um rei também, né, um rei já idoso, extremamente sábio, ele disse para Agamenon que eles não poderiam partir sem assegurarem que estivesse com eles o grande rei Odisseu, da ilha de Ítaca. Odisseu, que era o rei que havia, de certa forma, assegurado o casamento entre Menelau e Helena. Ele era um homem conhecido pela sua grande inteligência, pela sua sagacidade. Agamenon gostou da ideia do Nestor e decidiu ir pessoalmente com o irmão e outros homens recrutar Odisseu para que fizesse parte da sua esquadra, já que Odisseu não havia comparecido, né, ao recrutamento. O fato é que Odisseu estava muito feliz lá na sua ilha, vivendo com a sua esposa Penélope, que era a prima da Helena. Eles tinham tido um filho chamado Telêmaco. Era um garotinho, devia ter ali em torno de poucos meses a 1 ano. E ele não pretendia abandonar sua ilha, o seu povo, a sua família, para embarcar numa guerra com a qual ele não tinha nada a ver. Mas ele também sabia que era uma questão de honra. Ele não podia simplesmente dizer: olha, não tô afim, eu não vou, o chifre é teu, te vira. Ele não podia fazer isso. Então, o que que ele decidiu fazer? Ele decidiu consultar o oráculo. Ele pensou: se for uma guerra pequena, se os deuses disserem que eu volto logo, eu vou, né? Porque aí eu salvo a honra da minha família. Agora, se for uma guerra muito grande, muito longa, eu vou dar um jeito de me livrar disso. Então, ele foi lá, falou com o oráculo, e o oráculo respondeu para ele através do velho vidente que servia lá, dizendo que se ele fosse para Troia, ele levaria 20 anos para poder voltar para casa. E mais, pior do que isso, todos os homens que ele levasse com ele iriam morrer e que quando ele voltasse dessa viagem, ele seria uma pessoa totalmente diferente. A única coisa que o Odisseu ouviu foi que iria passar 20 anos longe da sua amada casa, da sua querida esposa e do seu filho. Então ele decidiu que não iria. E ele bolou um plano engenhoso para poder fugir do recrutamento. O que foi que ele fez? Ele sabia que iam mandar alguém atrás dele, então ele começou a fingir que ele estava louco. Ele começou a fazer atitudes que fizessem com que as pessoas ao redor pensassem que o rei havia enlouquecido. Um belo dia chega Agamenon, o seu irmão Menelau e vários outros reis com eles para recrutarem Odisseu, e são recebidos pela rainha Penélope, que estava segurando seu filho no colo, Telêmaco. E ela diz para eles os problemas terríveis que estavam acontecendo com seu marido. A verdade é que a Penélope também sabia que era tudo né, uma lorota do Odisseu, mas ela, como esposa leal que era,
compactuando com tudo que o marido tinha dito para ela fazer. E aí, né, havia entre eles um outro rei que também era bastante inteligente. Não era tão inteligente quanto o Odisseu, mas era muito inteligente, muito sagaz, e o nome dele era Palamedes. O Palamedes achou aquela história muito estranha. Ele não conseguia conceber o Odisseu enlouquecer. Um homem como Odisseu deixava os outros loucos, não enlouquecia. E aí o Palamede disse para o Agamenon e para o Menelau que era melhor que eles fossem ver como estava o Odisseu, também até para ver se eles poderiam fazer alguma coisa pelo amigo. E aí a Penélope não teve outra opção a não ser levar eles até o local onde o marido estava fingindo ser louco. Ele estava trabalhando, né? Estava cegando a terra, o que já era um absurdo. Um grego trabalhando na terra já poderia ser considerado loucura. Mas além disso, ele estava com um arado puxado por um boi e um jumento, totalmente loucura, ou era para ser puxado por 2 jumentos ou por 2 boi, né? Era um desequilíbrio de força. E ele estava semeando a terra com sal. Então, quer dizer, o pessoal olhou lá e ficou horrorizado. Meu Deus, um homem tão sábio, pelos deuses, estava louco. Mas o Palamedes não se deixou convencer. Ele elogiou o filho da Penélope, pediu para segurar o bebê. A rainha, né, não viu nada demais e deixou. No momento que ele pegou a criança nos colos, saiu correndo em direção à terra que o Odisseu estava arando e colocou o bebê lá no meio do chão, né? A rainha gritava desesperada e o carro puxado pelo boi, o jumento estava vindo em direção para atropelar o bebê. Quando Odisseu viu que ia acidentalmente matar o próprio filho, ele puxou e retirou o carro da direção da criança, revelando assim que ele não estava louco, coisa nenhuma. Ele foi até onde o filho estava chorando, ergueu o filho do chão, olhando para o Palamede com cara de poucos amigos, com cara irritada, ele entregou o bebê para a esposa, Penélope, que chorava, consolou ela, em seguida foi e ajoelhou-se diante de um Agamenon e um Menelau chocados, né? Eles estavam chocados com a traição daquele homem que eles consideravam um amigo, que estava tentando fugir da sua obrigação para com eles. Ele implorou perdão, porque ele sabia que ele não tinha como enfrentar os 2 reis mais poderosos da Grécia, implorou perdão e jurou que iria com eles para a Grécia e que faria tudo o que fosse necessário para que eles vencessem aquela guerra, desde que eles esquecessem aquele terrível acontecimento. E o Menelau e Agamenon ficaram tão felizes com o juramento do Odisseu que relevaram toda aquela bobagem e levaram o Odisseu com eles para a guerra, né? E o Odisseu se despediu da esposa com tristeza no coração e além da dor de se despedir da sua família, o coração dele também estava pesado pela raiva, pelo rancor que ele estava do Palamede. Ele jurou para si mesmo que na primeira oportunidade que ele tivesse, ele iria se vingar do que o Palamedes tinha feito com ele, né? Que ele julgava assim uma grande traição. Então, você está gostando da história? Se está gostando da história e quer continuar aqui comigo, acompanhando a Ilíada, todos os acontecimentos que virão depois, não deixa de se inscrever e de ativar o sininho, tá ok? Assim você não vai perder nenhum vídeo dessa série de leitura. Continuando aqui, né? Assim que o Odisseu se reuniu com os exércitos gregos, né? Estavam lá centenas de homens prontos para partirem para Troia, para reivindicarem a devolução da princesa, quer dizer, da rainha Helena, né? E assim honrarem, né, o nome de Menelau. Mais um presságio foi dito pelos adivinhos. Eles disseram que não haveria vitória para os gregos, a menos que Aquiles, né, fosse com ele. Aquiles, que se você esqueceu, era o filho
da deusa Tétis com Peleu. Foi no casamento de Tétis e Peleu que começou toda a história lá do pomo da discórdia. E eles tinham tido um filho, né, o Aquiles, que ela mergulhou nas águas do Estige, segurando pelo tornozelo. Pois bem, esse garotinho havia se tornado um dos heróis mais poderosos da Grécia. Ele era um semideus, extremamente amado, extremamente adorado pelos gregos. Ele tinha um grupo de seguidores, um grupo de guerreiros que o acompanhavam, que eram chamados de mirmidões, que em grego quer dizer formigas. Por que eles tinham esse nome? Por causa da sua organização, da sua lealdade, né? Da forma como eles agiam, como se fossem, né, um formigueiro, né? Então, devido a isso, eles eram chamados de os mirmidões, e eles obedeciam somente ao Aquiles. Então, disseram para o rei Agamenon que ele teria que recrutar o Aquiles, porque o Aquiles era o mais valoroso de todos os gregos, ele era o melhor entre todos eles. E o Agamenon, né, mesmo não morrendo de simpatia pelo Aquiles, ele pediu ao Odisseu, como sua primeira tarefa e como forma dele se desculpar pelo que ele tinha feito lá em Ítaca, que ele fosse até a casa de Peleu para recrutar o Aquiles, né? E assim ele partiu para a sua primeira missão. Chegando lá, né, ele não encontrou com o Aquiles, né? O Aquiles estava desaparecido. A verdade é que o Aquiles, ele queria muito ir para Troia, ele queria muito porque ele gostava da glória, né, de obter, da ideia de obter a imortalidade através dos seus atos, porque afinal de contas, né, ele não era um deus pleno, ele era um semideus. E embora ele fosse imune a qualquer tipo de ferimento em combate, por causa do que a mãe dele tinha feito, ele ainda poderia morrer de idade pelo tempo. Mas só que a mãe dele, a Tétis, ela tinha recebido uma visão, né, de Zeus, onde dizia que se o filho dela fosse, que o filho dela tinha que escolher entre duas coisas, ou uma vida sem honra e longa, né, ou então uma morte rápida nas ilhas troianas. Ele não voltaria com vida daquela guerra. E ele não ligava, ele queria, apesar de tudo isso, ir, mesmo que ele tivesse que morrer lá. Afinal de contas, para os gregos, morrer em combate era a coisa mais honrosa que podia acontecer. Mas a mãe não estava preparada para se livrar do filho, então ela implorou a ele que se escondesse na casa de um rei, amigo deles, né? E que ficasse lá vestido de mulher. É isso mesmo, gente. O guerreiro mais poderoso da Grécia se escondeu dentro do harém lá do outro rei, vestido de mulher junto com as outras mulheres, princesas lá da casa do rei. E pasmem, ele acabou tendo um relacionamento lá dentro com a filha do cara, do dono da casa onde ele estava se escondendo, né? Ele acabou se apaixonando pela filha do rei. Então, Odisseu, né, ele ouviu da Tétis que o seu filho já não estava ali, né, e ele meio que não acreditou muito na história que ela contou e resolveu visitar o reino lá, vizinho, né, porque algo lhe dizia que o Aquiles estava escondido ali. Bom, se foi revelação divina ou se foi apenas, né, um palpite de sorte, não sabemos. Mas o fato é que quando ele chegou no reino do tal rei, o rei ele pediu para que trouxessem todas as princesas, as mulheres da casa, porque ele queria presenteá-las. Então ele colocou sobre uma imensa mesa várias joias, perfumes, e no meio de todas elas ele colocou uma espada. Ué, Fran, por que uma espada? Você vai já entender. Então ele disse que cada mulher ali presente poderia escolher o presente que ela mais quisesse. E ele percebeu que uma das mulheres, né, parecia assim, bastante musculosa e tudo, e ela olhou diretamente para a espada, né? Então as mulheres começaram a pegar as joias, olhar os perfumes, quando de repente um dos homens entrou no castelo
gritando, dizendo que estava havendo uma invasão. Então o Aquiles, que era uma das mulheres lá disfarçada, ele rapidamente tomou da espada que estava sobre a mesa e já fez posição de combate para poder proteger a sua namorada, né, e todas as pessoas daquele castelo. Mas era tudo uma tramóia do Odisseu, não havia invasão nenhuma. Foi uma forma que o Odisseu encontrou de descobrir se por acaso uma daquelas mulheres não era o guerreiro disfarçado. E ele foi bem sucedido na sua estratégia. Aquiles, envergonhado por toda aquela situação, acabou concordando em partir imediatamente para se encontrar com os exércitos gregos. Então, a mãe dele que o perdoasse, mas ele não iria mais se esconder. Se despediu da princesa, né, com quem ele tinha mantido um relacionamento durante aquele tempo e que ele nem imaginava, mas estava grávida de um filho dele. E ele disse para Odisseu que iria recrutar os seus homens, os mirmidões, e que depois iria encontrar com Odisseu e com os outros lá na ilha de Micenas, para partir para Troia. E o Odisseu, é claro, acreditou, porque ele jurou pelos deuses, né? E o Odisseu sabia que um herói da estirpe de Aquiles não iria jurar pelos deuses à toa. Odisseu voltou para Micenas e, chegando lá, havia um outro problema. O rei Agamenon queria que um grupo de gregos fossem até Troia tentar resolver o problema pacificamente. Sim, porque fazer uma guerra, a gente pode simplesmente pedir ao rei Príamo que devolva Helena, né? E aí toda ofensa devolve Helena, devolve o que roubou em dobro, né? Da casa do meu irmão, e todos os problemas serão resolvidos. E ele queria que fosse o Odisseu. O Odisseu foi. E quem que foi com o Odisseu? Adivinha aí, te dou um doce. Isso, Palamedes. Lembra do Palamedes, que foi o responsável pelo Odisseu ter sido recrutado contra a sua vontade? Pois é, o Palamedes foi com ele. Eles foram. Quando chegaram em Troia, Odisseu deu uma olhadinha para aquelas muralhas enormes e percebeu que nenhum exército iria conseguir entrar ali contra a vontade do rei. Que aquelas muralhas realmente tinham sido construídas por Hefesto, elas eram simplesmente intransponíveis. E Odisseu estava cada vez mais convicto de que a solução seria convencer o Príamo a devolver a Helena. Só que quando chegaram diante de Príamo, que contaram para ele o que o Paris tinha feito, o Príamo ficou altamente ofendido. Ele disse que quem tinha mania de sequestrar mulheres eram os gregos, que eles tinham levado a irmã dele, que o filho dele não era sequestrador, que nunca iria sequestrar uma mulher contra a vontade dele. Na verdade, gente, Paris não estava em Troia. Ele tinha partido com a Helena, lembra? Só que eles estavam tão apaixonados que eles tinham decidido fazer uma pequena parada de lua de mel numa ilha para poder curtir, né, o relacionamento deles. E não tinham voltado ainda para Troia. Então o Príamo não sabia realmente o que tinha acontecido. Já fazia 10 anos que ele tinha recuperado aquele filho e ele tinha motivos para acreditar na honra do filho. Então ele achava que aquilo era mentira. E como ele ainda estava muito magoado pela perda da irmã, né? Ele achava que era um absurdo os gregos que tinham sequestrado a irmã dele irem até a casa dele acusarem o filho dele de ser um raptor. Só que o Palamedes, né? O Palamedes ofendeu o rei, ofendeu o príncipe, disse que se a rainha não fosse devolvida, né? Eles iriam destruir aquela cidade. E o rei disse para ele que devolveria Helena assim que ela chegasse em Troia, se eles devolvessem a irmã dele. E ele disse que a irmã dele não ia ser devolvida, que ela estava muito feliz em Salamina, que ela tinha se casado com um rei grego. Inclusive, ela tinha mandado o filho dela para servir no exército e ajudar a destroçar as muralhas de Troia. Então aquilo para o rei foi uma ofensa muito grande, né? Ser desrespeitado daquela maneira dentro da própria casa dele. O Odisseu ainda tentou interceder, ainda tentou amenizar, mas o Palamedes não calava a boca e ficou o tempo todo provocando o rei Príamo, até que o rei Príamo mandou eles embora e disse que
só devolveria a Helena se ela quisesse voltar. E se ela não quisesse voltar, que ela iria encontrar em Troia apoio para ela, né? Que ele não iria obrigar a rainha a voltar contra a sua vontade. E a raiva do Odisseu crescendo, porque o Odisseu percebeu que o Palamédes tinha feito aquilo de propósito. Então, cada vez mais ele tinha motivo para querer vingança contra o Palamédes. Quando eles voltaram para a Grécia, né, Aquiles e os Mirmidões já tinham se apresentado e todos os reis de todos os cantos da Grécia, com seus exércitos, já estavam ali. Eram centenas de naus, né, de navios que iriam serem lançados ao mar para atacar Troia. E com a resposta do rei, né, não houve outra opção a não ser realmente eles iriam atacar Troia. E nesse intervalo de tempo, o Paris chegou em Troia com a Helena e o rei Príamo, conversando com a Helena, né, perguntou a ela se ela tinha ido para ali de livre e espontânea vontade e se ficar com o filho dele era o que ela queria. E a Helena assegurou de todo o coração que amava Paris e que não queria voltar para o Menelau, queria ficar com Paris. Então o rei Príamo ordenou ao Heitor, filho dele, que organizasse os exércitos e se preparasse, porque já que a princesa não queria voltar, ele não iria devolver. Gente, povo, cabeça dura, né? Então não tinha muito que ser feito para evitar essa guerra. Mas aparentemente os deuses não estavam querendo colaborar. Agamenon tinha um exército nunca antes visto em toda a Grécia. Tinha milhares de homens, centenas de navios prontas para zarpar. Mas adivinha? Nem uma leve brisa, não havia vento. E como vocês devem bem lembrar, os navios daquela época eram tudo à vela, e se não tinha vento, os navios não iam para lugar nenhum. Muitos dias se passaram e nada de vento. Agamenon, já aborrecido, mandou consultar Calcos, que era um adivinho, né? Muito respeitado, e Calcas disse para ele que os deuses exigiam de Agamenon um sacrifício para poder a viagem dele até Troia ser bem sucedida. E o que os deuses queriam de Agamenon? Queriam que ele sacrificasse a eles a pessoa que ele mais amava, a filha dele, a Efigênia, que era uma jovem, né, ainda adolescente, não tinha casado, era uma menina. E era os querer do Agamenon. Agamenon surtou, ele não ia entregar a filha dele em sacrifício, nem mesmo pelas riquezas de Troia, muito menos pela honra do irmão dele. Só que o irmão dele disse que ele não tinha opção, porque não era mais uma questão de honra conjugal, mas sim de honra como líder. Ele havia traído todos aqueles reis ali, todos aqueles homens estavam esperando pelo comando dele para saquear Troia, então não tinha mais como ele voltar atrás. Desesperado, Agamenon tentou enganar o irmão. Ele mandou uma mensagem para a mulher dele, dizendo que essa mensagem era para mandar trazer a princesa, mas na verdade a mensagem era para dizer para a esposa que escondesse a filha, que fugisse com a filha. Lembra que a esposa do Agamenon, ela era irmã da Helena, né? Era a Clitemnestra. E aí a Clitemnestra, ela não chegou a receber essa mensagem, porque na verdade foram duas mensagens, né? Na verdade ele mandou a primeira dizendo para ela vir trazer a filha e uma segunda dizendo que ela não fosse, contando toda a verdade para ela. Só que o Odisseu e o Menelau desconfiaram e interceptaram a segunda mensagem. Então a Clitemnestra arrumou a filha, preparou as coisas e foi ao encontro do marido, levando a filha. Porque ele dizia na mensagem que ela iria se casar com o Aquiles. Quando chegaram lá, né, a Clitemnestra muito feliz, foi dizer ao Aquiles que ele viu o Aquiles e foi cumprimentar ele, dizer para ele que ele fazia um bom casamento com a filha dela. E é claro, o Aquiles ficou chocado, porque ele não sabia de casamento nem. Ele não levou muito tempo para entender o que estava acontecendo e contou toda a verdade para a Clitemnestra. Ela ficou desesperada. Essa altura, Agamenon já estava chorando, abraçado com a filha, porque a filha estava ali, agora ele não tinha mais o que ele fazer. E
ele ia ter que sacrificar a filha. Então, quando toda a verdade é contada para a princesa, né, o Aquiles diz para a princesa que se ela quiser, ele defende ela, ela não vai ser sacrificada contra a vontade dela. Mas a Ifigênia, que era uma filha muito obediente, ela vê a tristeza e desespero do pai e ela aceita. Isso mesmo, pessoal. Ela aceita o destino dela, que é ser sacrificada à vontade dos deuses. E aí não há mais nada que o Aquiles, nem a mãe, nem ninguém mais possa fazer, porque afinal de contas era a vontade da princesa. E o próprio Agamenon, ele leva a filha até o altar e ele próprio abre, né, o pescoço da filha com um corte, né, e sacrifica ela aos deuses. No mesmo momento, uma grande ventania começa a soprar e as naus, finalmente, os navios, eles podem ir para o mar e podem embarcar para Troia. Pensa no preço alto que esse rei pagou, né? A vida da própria filha. E vocês acham que quando ele chegou em Troia tudo deu certo? Quem dera. Quando eles chegaram em Troia, Heitor e os soldados estavam esperando por eles. Houve o primeiro combate em frente às muralhas de Troia e os gregos praticamente derrotaram o Heitor e os seus homens e eles fugiram para dentro da muralha. E os gregos não conseguiram invadir. Os gregos ficaram por meses e por semanas do lado de fora e imaginando, né, que a cidade não ia sobreviver a um cerco por muito tempo. O que eles não podiam imaginar era que Troia tinha bastante cidades aliadas que acabaram enviando comida e suplemento e ajudando o rei Príamo a resistir ao cerco imposto pelos gregos. Então, gente, por 10 anos eles ficaram lá ao redor da cidade de Troia. E para poder, né, enfraquecer Troia, eles começaram a invadir e a pilhar as cidades aliadas, vizinhas, né? E mesmo assim isso se arrastou por 10 anos. Aqui eu encerro a parte onde eu falo a respeito dos acontecimentos que antecederam o canto 1 da Ilíada. É aqui exatamente que vai se iniciar o conflito entre Agamenon e o filho de Peleu, o Aquiles, né? Então, acontece porque eles haviam ido até uma cidade vizinha, haviam pilhado essa cidade, trazido mulheres, criança, ouro, prata e distribuído entre eles. E depois desse saque, né, feito à cidade de Crises, né, que era um sacerdote de Apolo, vai acontecer, né, os acontecimentos do canto 1. Então, se você está gostando desse vídeo, não perca a continuação dessa história. No nosso próximo encontro, eu vou iniciar a leitura oficial da Ilíada. Nós vamos começar realmente a partir do canto 1 e nós vamos até o final do livro, tá certo? Espero que você esteja gostando. Deixa aqui embaixo o seu comentário. Diga aí se tá legal. O que é que você quer mais saber? Se eu estou indo muito rápido. A sua opinião é muito importante para o meu trabalho. Aguardo aqui você no nosso próximo encontro para que a gente possa continuar lendo esse livro maravilhoso. Até a próxima. Tchau, gente. Olha.